Olá! Oi. Que bom ter você aqui com a gente. Tudo bem, Nazi? Que bom. Tudo bem, minha querida. Para ser sincero, tudo bem meio formal. Eu andei meio adoentado esses dias, mas já estou aqui recuperando, né? Se a voz começar a falhar, já trouxe água aqui, ó. Tem que ter. Tô comigo também. Tem que ter Ah, água. você veio a caráter, né? Em sua homenagem, ô. Ah! Pra quem não sabe, que não sabe, o Erasmo tem uma coleção de todos os formatos, tipos que você possa imaginar de caveira mexicana. Tem algumas. Tem uma no cantinho aqui, algumas que eu pendurei aqui na estante, né? Vamos ver duas aqui. Mas, minha cara, é um prazer ter você aqui para a gente conversar, né? Eu vou fazer aqui uma apresentação formal, né? Muita gente te conhece, muita gente me conhece, mas vamos começar, né? Eu sou o professor Erasmo Ruiz, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, onde, entre outras coisas, eu sou vice-coordenador do curso de terapia ocupacional e ministro disciplinas sobre tanatologia, né? O homem da morte. E eu estou aqui tendo o prazer de estar recebendo a Emanuele Mota, né, que eu tomo a liberdade de chamar carinhosamente de Manu, né? Que, entre outras coisas, muito importantes, que eu vou deixar ela falar, né? Ela padece também de estar desenvolvendo uma dissertação de mestrado sobre a minha orientação. Manu, eu vou falar assim brevemente, eu estou muito mais... Sabe que professor é um bicho que fala muito, né? Então eu vou tentar ser bem comedido. Mas o tema pode causar estranhamento para muitas pessoas, tá? Eu acho que para um público leigo, e não leigo mesmo, gente que não transita e pessoas que não transitam nessa discussão podem achar muito estranho o tema de hoje, né? Educação para a morte. Então, olha só, essa semana eu comecei a fazer um curso, semana passada, um curso sobre inteligências artificiais, que é a onda do momento. Eu quero entender isso e quero saber se, de fato, eu vou perder o meu emprego daqui a um ano para ter um professor de inteligência artificial que me substitua, tá certo? Mas brincadeiras à parte. Dizer que a gente não deve se preocupar de perder o emprego para a inteligência artificial, porque se eles forem inteligentes o suficiente, eles não vão querer nosso trabalho. Né? Amém. Então... Mas então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa questões relacionadas à educação é um sentido bem pragmático, né? Então, por exemplo, eu estou agora tentando me informar a respeito de inteligências artificiais e, quem sabe, até começar a fazer algum uso para deixar aí as postagens no Instagram mais bonitinhas, tá certo? E outros usos mais que isso pode ter. Parece que o limite não existe, né, de possibilidade. Então, educar é buscar conhecimento, acumular informações. Mas a gente sabe que é alguma coisa que vai muito além disso, né? Se a gente, na verdade, explorar a fundo a ideia da educação, a gente vai perceber que, na verdade, a educação é aquilo que nos torna humanos, tá? No sentido bem amplo, né? Então, o que permite agora que eu esteja aqui me comunicando com você, esteja capaz de manejar tecnologias, né? Algum nível de pensamento abstrato para, enquanto eu estou falando, já pensar na coisa que eu vou falar a seguir, né? Isso tem a ver com todo um acúmulo de saberes que começam a se interrelacionar para produzir ações práticas sobre o meio que eu vivo nesse momento. Educação para a morte, né? Será que educação para a morte é alguma coisa que nos ensinaria a morrer? O que é isso, né? Vamos lá. Pois é, eu estava essa semana, né, pensando é uma evolução que a gente já tem em relação à educação para a morte, discutir antes da gente chegar no que é educação para a morte, né? Mas de pensar e de refletir sobre a morte. Eu estava ontem assistindo a novela e tem uma personagem na novela que ela está em cuidados paliativos e já está em fase realmente de finitude ativa.
E aí você tem uma discussão na novela, tá bem, bem feita. E aí eu fiquei pensando, cara, estão discutindo isso na novela. Assim, e até pouco tempo atrás, eu passei muito por isso, e tu muito pior do que eu, de as pessoas acharem que quem estudava sobre morte é porque queria se matar, é porque tinha um medo, né? Assim, não, estuda morte, a gente tem que tomar um cuidado diferenciado porque não vai se matar. Eu lembro demais, na época da faculdade, que eu andava com o meu Sobre a Morte e o Morrer debaixo do braço, que é um livro de capa marrom, de capa feia, com o nome estampado bem grande, Sobre a Morte e o Morrer na capa. Então tinha aquele estigma de achar que eram pessoas que tinham alguma simpatia com o ato de estar morrendo. Né? Como a Carla está dizendo, só de falar sobre isso atrai. E realmente a gente já escuta muito isso. Ô, Manu, e aí, a galera acha que a gente acha a morte bonita, né? Sim. E é um medo, né? Assim, de será que eles vão se matar? Será que eles vão induzir pessoas à morte? Enfim. E aí eu fiquei pensando ontem, assistindo a novela, no quanto isso tem caminhado enquanto evolução, de se falar um pouco mais de morte, e do quanto a gente já tem espaços para conseguir falar sobre isso hoje. Né? Como você falou, a gente tem uma educar, ensinar, aprender. Não é só aquele ensino formal, né? Assim, a gente faz um curso, a gente faz um treinamento, a gente faz uma graduação e a gente sabe tal assunto. É um preparo, a gente aprende sobre coisas no decorrer da vida o tempo todo. Né? Tem um conceitozinho, um nomezinho em inglês que se fala um pouco mais agora, que eu sou péssima de inglês, então não sei dizer, mas é lifelong learning, uma coisa assim, que fala exatamente dessa educação no decorrer da vida, né? Assim, da gente se conformar com o fato de que nós não seremos Gabriela, de que nascemos, crescemos e morreremos assim. Que nós vamos aprender no decorrer da vida várias coisas, inclusive a lidar com a vida, inclusive a lidar com a morte. Assim, acho que no decorrer da vida nós vamos aprendendo novas formas de viver, porque a vida muda. E a nossa relação com a morte também vai mudando. E aí a educação para a morte, ela fala um pouco disso, da gente conseguir, no decorrer da nossa vida, estar atento para aprender sobre a morte, sobre o morrer, sobre o viver, principalmente. Eu brinco muito que, apesar de ser estudiosa de teratologia, acho que eu comecei em 2009, se eu não me engano. Apesar de estudar a morte há muito tempo, mas a gente ainda tem todo um caminho de coisa para se aprender no fugir. Porque eu tive um bug agora, não sei se quer dizer. Mas apesar de já estudar a morte há muito tempo, a gente ainda tem um percurso a se aprender. Né? A gente ainda não sabe sobre tudo da vida, sobre tudo da morte. E quanto é importante a gente ter essa construção e estar aberto, sim, vai ver o que eu ia dizer, que me deu uma fugazinha. Que apesar de estudar morte há tantos anos, eu não sei nada de tanatopraxia, por exemplo. Eu tenho um conhecimento muito rápido. Praticamente eu sei que existe tanatopraxia. Porque a gente não trabalha com a morte em si, a gente trabalha com a vida. É a questão relacionada de não trabalhar com o corpo morto, né? Que é outra coisa também que vai surpreender pessoas que são assim meio do lado de fora dessa discussão, né? Porque quando a gente pensa trabalhar com o corpo morto, remete imediatamente à ideia do agente funerário, tá certo? Sim. Mas existem vários trabalhos, né, onde o corpo morto seria um objeto de intervenção, né? Auxiliares de necrópsia, peritos criminais, tá certo? Aí você tocou no tanatopraxista, que é bem interessante. A gente encontra, inclusive, aí no Instagram algumas pessoas que têm mais visibilidade nessa prática, né? Vale a pena a galera aí entrar nesses perfis, né? Talvez fiquem chocados no início, mas são perfis interessantes para a gente entender as possibilidades que existem num trabalho como esse, né? Inclusive, uma coisa chamada necromaquiagem, né? Que eu acho fascinante também, né? De você chegar numa cerimônia fúnebre e dar uma olhadinha no corpo e pensar, pô, essa pessoa parece que está viva, né? Não é à toa, né? Porque existe todo um trabalho, né, no entorno aí para fazer com que os mortos sejam apresentados de uma forma mais estética, tá?
Mesmo em caso de morte violenta, por exemplo, né? Sim, sim. Então, aquela história, né? Nem toda morte será como a gente vê nos filmes da Sessão da Tarde, plácida, tranquila, né? Com passarinhos voando e anjinhos tocando violino. Infelizmente, pode existir sofrimento, pode existir dor, né? Pode existir processos que eu não vamos entrar nessa discussão não, né? Mas que exigem um saber especializado para intervir nisso. Aí que está o barato, né? Quando o pessoal pergunta assim, mas professor, a tanatologia pode nos dizer alguma coisa sobre vida após a morte? Né? Eu devolvo a pergunta, eu acho que não. A tanatologia deve, na verdade, nos dizer que existe vida antes da morte, né? E parece que quando a gente não fala, não pensa na morte, a gente não está vivendo na plenitude que a gente poderia viver, tá certo? E eu até quando a gente fala... Pode falar. Até quando a gente fala dessa questão da preparação do corpo, por exemplo, eu gosto muito de estimular, né, esses aspectos. A gente fala do vivo, né? Porque quando a gente pensa nessas questões mais práticas, digamos assim, da morte, a gente também está falando de vida. Sim. Porque a gente fala como o vivo reflete sobre a morte, como o vivo pensa, consegue elaborar melhor seu luto, né? A gente consegue deixar um corpo mais apresentável para que os vivos consigam ter uma elaboração um pouco melhor. E aí, quando a gente pensa nisso, quando a gente lembra que falar da morte é falar de vida, porque a gente está falando da vida acontecendo, a gente pensa, opa, talvez falar sobre a morte não seja um desejo por ela enquanto fim, mas talvez seja uma lembrança de, como você falou, uma vida até ela. E a gente isso também é educar. Porque é uma coisa que eu acho importante quando a gente fala de educação para a morte, é lembrar que isso não é um dom. Isso é ensinado. É por isso que a gente educa para a morte. É verdade. E aquela história, né? Quando a gente está pensando em educação, você já começou a desenvolver isso, a gente está pensando também num processo que não termina, né? Só termina com a morte do sujeito, tá certo? É algo que está se iniciando, tem todo um grupo aí de psicólogos que estudam, por exemplo, a aprendizagem intrauterina, né? O ser humano no ventre da mãe já é capaz de discriminar sons, né? De saber diferenciar timbres de voz, né? E talvez já tendo a capacidade de desenvolver reações emocionais muito básicas, tá certo? Então é um processo que nos acompanha desde o ventre da mãe até o fim de nossas vidas, ele não termina. Outro equívoco também é achar que a educação é aquilo que só acontece nas escolas, né? Então, educação formal é aquela que está aprisionada nas grades curriculares, né? E nem isso às vezes acontece, né? Muito do que acontece em sala de aula não é aquilo que está escrito ou descrito nas grades curriculares. Mas tem uma educação que acontece o tempo todo no mundo, em casa, na rua, né? Quando a gente assiste um filme. E aí que eu acho que tem algumas brechas interessantes, porque se vários temas são utilizados em educação para nos preparar para a vida, e eu acho essa definição bem interessante, pensar a educação como algo que nos prepara para viver, né? Nos prepara, por exemplo, para uma resposta singela, de olhar um relógio e saber dizer que horas são, né? Se a gente pudesse fracionar todo o conjunto de aprendizados envolvidos nessa simples resposta à pergunta que horas são, a gente vai perceber que tem um acúmulo, né, de milhares e milhares de anos para que hoje, no nosso dia a dia, a gente pudesse responder essa pergunta. Ninguém nasce sabendo ler relógio, né? Mas existem outros saberes, né, que são desenvolvidos junto com a gente, né? E aí eu fico me perguntando, né, se uma criança ela é preparada na escola para ter a noção de micro-organismo, assim, lavar suas mãos, né, antes de se alimentar, a escola reforça esse conhecimento em casa, o que será que a escola tem feito ou tem dito a respeito da morte? Acho que essa é uma questão para a gente refletir, né, mano? E aí eu percebo muito que isso vem sendo jogado na nossa cara. O brasileiro, de uma forma geral, a gente tem essa tendência. A gente espera as coisas acontecerem para a gente começar a refletir sobre. E aí,
Sobre essa questão das escolas, eu tenho pensado muito sobre o quanto isso tem sido jogado na nossa cara, por exemplo, quando a gente começa a ver esse movimento de atentados às escolas no Brasil, que antes era uma coisa muito distante nossa, era uma coisa americana. E nos Estados Unidos já se pensa sobre isso, porque não era mais comum. A gente esperou começar a acontecer de uma forma frequente aqui para pensar sobre isso. E é uma coisa que, além da morte cotidiana, porque mães e pais de alunos morrem, professores morrem, alunos perdem seus animais, e não há há muito pouco, na verdade, né, esse preparo desses professores, dessa comunidade escolar para trabalhar com isso. E aí, quando a morte acontece dentro da escola, a gente tem isso aumentado em 300%. Verdade. Porque essa comunidade ela é obrigada a lidar com a morte de uma forma muito mais dolorosa e muito mais difícil, né, do que se esse preparo acontecesse de uma forma mais prévia. Né, a lidar com o sofrimento, a respeitar que crianças também sofrem e não colocar o sofrimento da criança para debaixo do tapete, a criança não pode entrar em contato com a dor e com o sofrimento, sendo que a vida ela vai acontecendo ao nosso redor. Né? E do quanto muitas vezes se perde a oportunidade de preparar essas crianças para lidar com situações difíceis. Sim. Né? E aí, uma hora a conta chega. E você coloca um exemplo limite, né? A gente pode lembrar de outros. O que aconteceu agora recentemente no país, ou no mundo, na questão da pandemia, essa situação torna incontornável a discussão da morte nas escolas. Olha só que interessante, a gente está agora todo mundo feliz, comemorando festa junina, né? Festividade para tudo quanto é canto e tal. As escolas fazem isso, né? Quando a gente está no período de carnaval, as escolas brincam de fazer os seus bailes, ok? Quando chega o Natal, a escola se prepara com decoração de Natal, festa do Dia das Mães. Ou seja, a escola ela é totalmente, ou tenta, né, ser porosa a tudo aquilo que acontece na sociedade. Mesmo para coisas ruins, né? Se uma cidade está envolvida por questões de segurança pública, violência urbana, esse tema cedo ou tarde vai ser trazido para ser discutido nas escolas. Aí, de repente, né, as crianças, principalmente, e adultos também, mas esse impacto parece ser mais forte nas crianças, elas começam a retornar para o ensino presencial e vão colocar que nesse tempo todo distante das escolas, tem crianças que perderam mãe, tem crianças que perderam irmão, tem famílias que foram especialmente marcadas pela tragédia, que chegaram a perder 2, 3, 4 componentes num pouco espaço de tempo, ok? E aí, não vamos discutir esse assunto porque não faz parte do currículo, né? Não vamos falar a respeito porque você, Pedrinho, tem que aprender matemática no lugar de ficar se lamuriando, tá certo? Então, esse é o grande problema, né? Esse não, entre vários, mas esse eu acho que chama mais atenção. E para não ser tão dramático, tá certo? A gente pode pensar na criança que perdeu seu pet, que perdeu seu animal de estimação, e que chega em sala de aula depois de alguns dias muito triste, e se ele começar a comentar com os colegas, essa morte ela não vai ser legitimada, né? Normalmente se tenta contornar essa discussão para se buscar manutenção no currículo. E olha que barato, São João não está no currículo, Natal não está no currículo, tá certo? Carnaval também não. Se transformar rapidamente. Isso, né? Porque a morte é tabu. Né? E tem muita... Oi? Oi, tá vendo? Agora sim, deu uma congelada, mas estou te ouvindo. Pode falar. E uma questão que também é muito importante, eu até já te contei essa história, não sei se tu lembra, que quando eu estava na escola ainda, acho que eu fazia, sei lá, a segunda, terceira série, tinha uma menina na minha sala que ela sumia muito, né? Assim, ela participava das aulas e aí do nada ela sumia, passava 15 dias sem aparecer na escola, e aí ela voltava, e aí ela sumia, até que teve uma vez que o sumiço dela foi muito prolongado.
E eu lembro que a gente questionava muito os professores, né? Cadê a fulana? Cadê a fulana que sumiu e tal, não desistiu da escola e tal. E aí sempre se tinha esse movimento de mudar de assunto, de não se falar sobre ela, a gente perguntava, até que chegou um momento que nós esquecemos dela, né? Crianças, e a vida seguiu e a gente esqueceu da menina. Eu já era adulta, eu lembrei dessa história. E eu tenho uma tia que, eu tinha um primo, o meu primo estudava na mesma escola que eu, então a minha tia conhecia um pouco da comunidade escolar, e aí eu comentei com a minha tia dessa história. E ela me contou, não, ela morreu. Ela tinha não lembro qual era a doença, ela tinha alguma doença, esses sumiços dela eram internações, e ela morreu. Eu vim saber adulta. E eu lembro que quando eu soube, meu primeiro pensamento foi, fingiram que a menina nunca existiu, para que a gente nunca teve a oportunidade de... A nossa elaboração da perda da menina foi esquecer da existência da menina. A minha primeira sensação foi essa. Aí depois da minha raiva, né? Eu fiquei, cara, como é que pode? A gente poderia, sei lá, ter feito um desenho pra menina, a gente poderia ter feito tantas coisas pra menina. Mas a posição da escola foi fingir que a menina nunca tinha existido. E aí depois eu pensei, cara, mas com que recursos esses professores iam trabalhar isso com a gente? Né? Se hoje já é tão difícil ainda se falar da morte, imagina um dia desse, né? Eu estava na escola um dia desse. Mas imagina naquela época o quanto isso era difícil. Né? E aí, depois de passar da minha raiva, eu fiquei, poxa, elas não tinham o que fazer. Como é que elas vão explicar para uma sala cheia de criança que uma daquelas crianças tinha morrido? E a gente ia se tocar que uma criança morre, então a gente também pode morrer. E aí a minha mãe e o meu pai podem morrer porque a menina morreu. E aí agora, o que é que está acontecendo? Como é que eles iam lidar com isso? Né? Com que preparo esses professores poderiam lidar com isso? Então essa é uma questão também, né? A gente vive uma sociedade ainda em que a morte é o grande tabu, talvez, do nosso tempo. E o quanto isso é prejudicial, porque essas crianças, elas crescem. Exatamente. E aí chega num grande problema que para mim é muito caro. Essas crianças um dia viram profissionais de saúde. Uhum. Elas se transformam em profissionais de saúde. Elas se transformam em profissionais de saúde, não é? E as que não se transformaram em profissionais de saúde terão provavelmente pacientes na mão delas. Sim. Né? Então, não sei se muita gente está familiarizado com o conceito, mas na área de tanatologia tem uma expressão que a gente chama de distanásia. Né? Então, a distanásia tem a ver com o uso intensivo de tecnologias de manutenção de vida, de tal forma que a vida da pessoa ela se elastece sem a contrapartida de qualidade de vida. Né? Então, falando de uma forma bem singela, é como se a gente prolongasse a agonia de uma pessoa. Ok? Então, se de um lado existem pessoas, profissionais de saúde, que não foram formados para lidar com as necessidades psicossociais, culturais, sociais, no entorno do processo de finitude, se lida com os processos biomédicos, com os processos fisiológicos, né? Mas não há uma tendência hoje de mudança claramente posta, mas a gente pode dizer que a maioria dos cursos não prepara bem as pessoas para isso, tá certo? E de outro lado, existem pessoas também que não foram trabalhadas na sua vida para aceitar coisas que não podem ser mudadas, né? E se existe uma coisa que não pode ser mudada, é a questão da morte. Né? Um dia nós vamos morrer, né? A gente pode discordar sobre várias coisas, mas se eu afirmo isso, ninguém vai discordar de mim. Então, todos nós vamos morrer um dia. Se todos nós vamos morrer um dia, nós devemos, em tese, nos preparar para isso. Né? E aí sim que entra, talvez, aí o mignon, né? Se essa questão se coloca como se preparar para, né? Existem várias formas da gente se preparar, né? Desde saberes práticos até posturas atitudinais. Né?
E aí que entra todo um terreno muito fértil para a gente pensar uma escola, né, uma tanatopedagogia, né, que pudesse efetivamente lidar com a naturalidade que se lida, com a necessidade de crianças terem que lavar as mãos antes de se alimentar, com a necessidade que pré-adolescentes e adolescentes têm de começar a falar sobre questões relacionadas à sexualidade. Um dia a escola já foi refratária a isso, hoje não é mais. Por que ela deveria ser refratária à morte se a morte faz parte da vida? Exatamente. Né? E de como que a gente... Você falou da questão dessa preparação de ordem prática e de ordem mais simbólica, e aí eu fiquei pensando do quanto há uma questão também com a preparação prática, no sentido de, se eu tenho um testamento, por exemplo, é porque eu já estou pensando em morrer. Se eu compro um jazido funerário, é um absurdo porque você está traindo. Né? Então, do quanto a gente precisa pensar também nessas questões práticas. Né? E que a tanatopedagogia, ela também faz parte disso. Né? Dessas coisas mais práticas, mas também dessa formação de base, digamos assim. E eu acredito eu acredito muito mais numa adaptação curricular do que numa... Deixa eu ver como é que eu posso dizer. Numa adaptação curricular de uma forma mais vivencial, digamos assim, do que vamos ter uma... Por exemplo, eu lembro que na minha época da escola também tinha uma disciplina que era orientação sócio alguma coisa. Que eram aulas que nós tínhamos de 15 em 15 dias e nos ensinavam coisas éticas, sei lá, ajudar alguém a atravessar a rua. Será que a gente conseguiria incluir a morte nesse ensino do dia a dia? Né? A gente fala de educação financeira na escola, mas a gente consegue falar também sobre isso. Né? A gente fala de ética, de respeito, de não sei o quê. Mas vamos falar hoje, não vamos chegar com uma criança e vamos falar sobre a morte, mas vamos falar sobre de quem que a gente gosta. Sim. Né? E será que nesse vamos falar de quem que a gente gosta, vai vir o avô, por exemplo? Sim, sim. Né? E aí, de isso ser construído junto. Né? Eu acho que... Eu vi agora que a Carla está nos assistindo lá do mestrado, né? Boa noite, Carla. Carla fez uma observação muito interessante aí, falando sobre a questão das pessoas se prepararem, né, para essas questões práticas. Eu vou dar assim, 2 exemplos que eu acho bem interessantes, né? Hoje em dia, nós vamos para o céu antes de morrer. O que é isso, professor? Você está fazendo uma viagem astral? Não, não é nada disso, não. Os nossos dados vão para as nuvens, né? Está todo mundo guardando as suas imagens, os seus textos, os seus livros nos drives dos provedores, que ficam nas tais nuvens, né? Que é uma linguagem simbólica, tá certo? Se, por exemplo, eu daqui a pouco morresse, né? Ai, professor, não, eu estou vivo, né? Então, morrer é propriedade de quem está vivo, né? Se eu morresse daqui a pouco e não tiver a senha disponível para acessar o drive que guarda mais de 20 mil imagens tiradas nos últimos 15 anos, o que ia acontecer com isso? Pararam para pensar? Né? Outro exemplo, você é uma pessoa que cuida muito de um animalzinho, tutor, como se diz hoje em dia, né? Tutor de um cãozinho. Você é extremamente afeiçoada a ele. E se você faltar? Não está escrito que necessariamente, apesar de viver menos tempo, ele morrerá antes de você. E se você faltar? Você tem garantias de que existirá alguém que de fato cuidará dele? Né? Opa, agora peguei mais fundo, né? Para piorar mais ainda,
Você tem filhos, e se infelizmente você vier a faltar, você confia suficientemente em alguém para ser tutores, de fato, desses filhos, cuidar deles, entende? Olha só que interessante, se nós lidássemos de uma forma mais natural com a morte, essas questões elas aflorariam com mais naturalidade também, né? São questões de ordem prática. E outra, né, que eu acho que você deve lidar cotidianamente, que tem a ver com a questão das diretivas antecipadas, tá certo? Mas essa bola eu vou deixar com você. A questão das diretivas antecipadas, a gente tem ainda uma dificuldade, né, de conseguir adesão, de conseguir conversar sobre isso. Porque tem uma resistência também da equipe em relação às diretivas, né? Tem um pouquinho de desconhecimento, principalmente da equipe médica, do que pode, do que não pode ser respeitado quando a gente fala de diretiva. Tem uma dificuldade muito grande também da questão do paternalismo na saúde, de não me importa tanto o que é importante para essa pessoa, porque eu que sou o profissional e eu que sei o que é melhor. Né? Então, a gente tem uma resistência também Às vezes eu percebo que a resistência nem é de conseguir trabalhar isso com os pacientes, a resistência é de conseguir fazer com que se cumpra. Sabe? Assim, claro que a gente tem explicando para quem não sabe, né? Nas diretivas antecipadas de contagem, quando você expressa quais são quais são os valores que são significativos, que são importantes para você. Caso seja necessário, ou caso você não consiga de imediato expressar as suas vontades, ou para dar uma segurança para sua família, enfim. E aí tem uns recursos que são muito legais, né? Só um parêntese. Por exemplo, tem um aplicativo que eu gosto muito, inclusive as minhas diretivas, eu fiz por ele, que é o Minhas Vontades. Não sei se tu conhece. Conheço. É da Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria. Que é super legal. A gente coloca lá os nossos valores, e aí é importante destacar que as diretivas, elas não são um cardápio de eu quero isso, eu quero aquilo, ou então eu não quero isso, não quero aquilo. É muito mais reanima ou não reanima, né? É muito mais uma reflexão sobre valores. E na minha prática, assim, eu não tive, né? Mas eu tive muito menos resistência das pessoas em refletir sobre a própria finitude. Eu tive muito mais dificuldade da equipe de aceitar que aquela pessoa ela consegue sim refletir sobre a própria finitude porque é dela. Né? Então, isso é uma coisa que, inclusive, essa semana eu até tive uma discussão com os residentes sobre isso. A gente discute muito essa questão da autonomia, né? Que é muito bonitinho a gente falar da autonomia do paciente, mas que, às vezes, o valor desse paciente ele vai interferir no nosso valor. Ele vai chocar, na verdade, com o nosso valor. E aí, como que a gente consegue dar conta disso? Né? Se a gente tem, por exemplo, a morte como algo a ser derrotado a qualquer custo, ou quando a gente tem a morte como uma derrota minha, ou uma derrota da equipe, né? E aí, do quanto é difícil a gente respeitar a autonomia dessas pessoas, né? Muitas vezes. E aí, eu digo de novo, isso é muito mais do que o direito de escolha se vive ou se morre, até porque a gente tem questões éticas e jurídicas que impactam nisso, né? Mas de acolher essa pessoa como dona do próprio caminho, da própria vontade, né? Assim, a minha percepção é que isso tem muito a ver também com a educação da morte. Sim. Porque aí eu volto de novo àquela questão, aquelas crianças que não aprenderam a lidar com a morte, elas se tornam profissionais de saúde. E elas refletem nos seus pacientes as dificuldades que são dela, as limitações que são dela. Então, por diversas vezes, hoje eu não atendo mais, estou como preceptora em dor, mas eu não atendo mais, mas quando eu atendia, aconteceu diversas vezes por exemplo, fazer o testamento mesmo, não era testamento vital, era testamento de bens com o paciente super elaborado para a finitude, e a equipe dizer que o paciente não
Uma pessoa da equipe chegar e dizer, eu não sei mais o que fazer com fulano, porque eu já disse que fulano vai morrer e fulano finge que não tá entendendo. Oxe, o pensamento dele tá feito. Ele sabe. Né? Com Mas certeza. isso não quer dizer que, como diz o Iago, quase como a gente não olha pro sol o tempo todo, a gente também não vai olhar pra morte o tempo todo. Sim. Né? Mas de quanto é importante a gente se conhecer, a gente conhecer o que é importante pra gente. E isso é para todos nós. O exercício de nós, teoricamente, entre muitas aspas, que estamos distantes da morte, porque a gente é mais confortável para a gente acreditar que nós estamos mais longe da morte do que uma pessoa que está doente, por exemplo, refletir sobre a nossa finitude. Né? A gente não sabe. Refletir sobre a nossa finitude, refletir sobre quais são os nossos valores. A gente pode falar das diretivas ou de algo nesse sentido dos nossos pacientes, mas e o nosso? A nossa família sabe o que a gente quer? A gente sabe o que a gente quer? A gente sabe o que é relevante para a gente? Quais são os nossos valores importantes? A gente muitas vezes lida com a morte como se ela fosse um compromisso que a gente tem que adiar indefinidamente o que a gente precisa fazer para se encontrar com ela. Né? O grande barato é que a gente não sabe o momento exato que isso vai acontecer. Né? O que torna a vida talvez mais colorida por conta disso. Né? E é esse aviso prévio que nos direciona, quem sabe, ou a viver melhor ou a fingir que o fim da vida não existe. E esse é o grande problema do tabu, né? A gente finge que o tempo todo que a vida não existe, e quando chegam pessoas chatas como nós para lembrar disso, né? Se corre o risco da gente levar umas pedrinhas pelo caminho, tá certo? Mas olha só, você falava aí dessa questão da criança, né? A criança, muitas vezes, ela teria a possibilidade de estar lidando com questões práticas se os adultos facilitassem isso. Né? Para mim, o melhor exemplo é da morte de pets, né? Do quanto as crianças poderiam ser estimuladas a serem apresentadas a rituais funerários, por exemplo. Fazer o cerimonial de velório, o cerimonial de sepultamento. Embora isso hoje volte a acontecer, não volta a acontecer com a abrangência, né, que poderia e deveria ter com os pais de uma forma ativa, lidando com o sentimento de morte dos seus filhos. Né? Tem um céu para o cachorrinho? Será que existe alguma coisa depois dessa vida? Ele vai ter ração para comer lá? Né? Eu já vi crianças perguntando essas coisas, eu acho barato, né? E quanto diante de perguntas tão lindas, a gente não está preparado para dar conta das respostas, né? E em grande parte, a gente não está preparado porque não foi ensinado a lidar com isso. E aí entra de novo a questão da educação. Mas olha só, a gente está conversando aqui e, na verdade, você precisa falar um pouco do teu trabalho para quem não te conhece. Né? Verdade, né? Bem meio já. Deixa eu só fazer um parêntese. Eu estava te ouvindo, estava lembrando daquele filme do Menino, daquela propaganda da Panvel. Sim, do peixinho. Conheci contigo, inclusive, o Menino. E aí fica a sugestão aí para quem está assistindo a gente. Depois procurem no YouTube o filme do Menino. É uma propaganda. Isso. É porque a língua é enrolada, mas é Menino. Mas é isso mesmo. Você falou certo, eu só enfatizei. É porque às vezes eu falo parece N. Mas deixa eu apresentar um pouquinho do que eu faço, né? Eu sou psicóloga. É a segunda vez que eu sou orientanda do Erasmo. A primeira vez foi na especialização de cuidados paliativos. Eu digo muito que nos meus 2 títulos mais importantes do currículo, o Erasmo foi meu orientador, né? Foi na especialização de cuidado paliativo e agora no mestrado. Uma honra. E aí, ele não quer ser meu orientador no doutorado. Ele não quer ser meu orientador no doutorado, eu vou ter que me conformar com o mestrado. E aí, eu estudo, entre estudar e trabalhar, né? Com a morte e o morrer, eu estudo desde 2009, sobre tanato, e estou me conformando com o fato de que sou tanatóloga, viu, Erasmo? Estou, depois de
né? Meu grande professor disse, Manu, né? Tu então já estou aceitando o fato de todos esses anos e trabalho desde 2014 com cuidados paliativos. Né? Hoje não mais na assistência, mas na educação. Né? Eu atendi por muito tempo, hoje eu ensino a atender. E aí eu coordeno a residência, inclusive tem alguns residentes aqui na live que eu já vi comentando. Eu coordeno a residência em cancerologia, e aí, que é uma doença que é super estigmatizada, né, em relação à morte. Se tem uma representação social muito forte de que o câncer é sinônimo de morte, e a gente já sabe que não é, né? A gente já sabe, existe a gente tem uma gama de tratamentos, enfim, né? O Erasmo é um exemplo disso, né? Não é mais, é um fato de domínio público, né? Claro, acho que muita gente já sabe que o Erasmo ele teve câncer. Inclusive, eu o conheci no ano que ele teve câncer, então eu acompanhei todo o tratamento do Erasmo e o pós, né? E aí a gente já sabe que, né, hoje em dia o câncer não é mais uma sentença de morte, mas que ainda é um estigma muito grande. Né? E aí eu estou nessa parte mais de pesquisa, sou pesquisadora e atuo dentro do hospital, então é uma coisa bem diferente, assim, porque geralmente os pesquisadores estão na graduação, ou nas universidades, né? E eu estou no hospital. E estudo a educação para a morte na residência, porque uma coisa que eu percebi muito que é uma coisa que me incomoda muito, que é o fato da nossa formação básica em saúde. A gente já, voltando mais para trás, a nossa formação enquanto seres humanos em relação à morte, ela é extremamente limitada, porque nós não fomos educados para a morte, né? E a nossa formação em saúde também nas graduações em saúde, a gente tem pequenos movimentos de disciplinas, por exemplo, de tanatologia, na graduação médica, agora que se surgir uma política de ensino de cuidados paliativos na educação médica, então a gente ainda tem, isso ainda é muito tímido, esse ensino sobre a morte ou morrer. E aí, como eu coordeno residência, eu sou preceptora de um ambulatório de dor em que 80% dos pacientes estão em processo teoricamente mais próximo de finitude. Eu digo teoricamente porque a vida ela é assim, né? Fica muito nítido do quanto esse virou um ciclo mesmo, assim, desse pouco preparo profissional para lidar com a morte. E aí algo que eu percebo muito é que às vezes a gente até tem um conhecimento teórico. A gente conhece os protocolos de cuidados paliativos, a gente conhece algumas orientações básicas de o que fazer diante da morte do morrer dos nossos pacientes, a gente aprende a preencher o ADO, eu esqueci o nome, o documento de óbito, né? O atestado. O atestado de óbito, a declaração de óbito, né? Que significa DO. A declaração de óbito. Eu sou psicóloga, nunca na minha vida vou preencher uma DO, mas eu já aprendi a preencher uma DO. Né? Então, assim, a gente aprende essa parte mais teórica. Como é que a gente consegue identificar se a ajuda dos universitários, né? A Liselda já está explicando aqui a declaração de óbito. A gente até aprende essa parte mais prática, mas a gente desenvolve muito pouco competências socioemocionais para lidar com a morte. Então, às vezes, eu tenho profissionais que sabem tecnicamente o que fazer, mas que não têm estrutura para fazer o que conhecem. Uhum. Ou porque não conseguiram, não sabem. Isso é um limite muito grande para mim, então eu não vou intervir, ou eu vou intervir demais. Né? Não quero me envolver. Não quero me envolver, porque eu não vou me apegar. A distanásia, muitas vezes, ela é muito mais uma questão da equipe do que do próprio paciente ou da família. Né? Muitas vezes é a própria equipe que não dá conta e aí investe até as últimas consequências, mesmo que isso traga
prejuízos de conforto, de qualidade de vida para essa pessoa, porque a equipe não dá conta. É o famoso ninguém morre no meu plantão. Sim, sim. E aí é a isso que eu tenho me dedicado ultimamente. Viu? A prestação de contas com o orientador, viu, Erasmo? Tá andando, viu? Tá escrevendo. E olha, o desafio ainda tá, que eu sempre lanço para você e para todo mundo que trabalha com essas questões, é escrever tudo aquilo que acontece e não entra nos artigos, né? Que são o cerne, né? O centro das vivências, na verdade, que nos informa sobre coisas e, do meu ponto de vista, são muito mais ricos do que dados tratados, né, sistematizados para serem expostos, tá certo? Mas, querida Manu, o Instagram, ele é mal educado, né? A gente está indo já para a direção do fim, acho que está batendo 50 minutos, não tá? Pelas minhas contas aqui. 47. 47. Então a gente tem aqui 3 minutos. Passa muito rápido, a gente conversa legal, né? Só faltou aqui cervejinha e batatinha frita, né? Mas tudo bem, a gente providencia. Mas, minha querida... Inclusive, você está me devendo uma orientação, tu manda uma cervejinha e uma batata frita. Não, com certeza eu vou pagar essa conta. Pode ter certeza. Pior que tem que eu cobrar ao vivo. Minha cara, eu acho que a gente conseguiu trazer questões importantes, né? Que pelo menos vão deixar alguém aí com a cabeça faiscando, né? Já existem alguns trabalhos, eu diria muito mais do que tinha no passado, esse tema começou a ter evidência, talvez também por conta do bojo da pandemia, né? Manu está fechando um trabalho esse ano ainda sobre isso, que tem esse tema como foco, né? E eu espero que a gente consiga dar a visibilidade que esse texto já merece, tá bom, Manu? E só queria falar uma coisa bem breve, né, de que educar para a morte significa, entre outras possibilidades, que a gente possa se instrumentalizar melhor para cuidar dos nossos idosos, para saber lidar com as necessidades físicas, culturais, sociais e mentais que as pessoas têm diante da morte. Eu falo especificamente dos idosos porque essa fase da vida torna a problemática da morte incontornável, né? E o que, infelizmente, a gente tem percebido é que uma das consequências mais terríveis da falta de uma educação para a morte é o isolamento crescente dos idosos, completamente desassistidos em termos emocionais no fim das suas vidas. Tá bom? Deixo com você, então, para a gente se despedir, minha querida. E a gente tem uma questão muito A palavra não é essa, mas eu não estou conseguindo pensar numa palavra melhor. Do utilitarismo, digamos assim. Né? Os idosos, eles não são mais, entre aspas, úteis. Isso. Então, cabe ao idoso esperar a morte, socialmente. Né? Então, de preferência, bem longe. Então, do quanto é importante realmente pensar sobre isso. Né? E eu espero que a gente tenha conseguido deixar, se deixar, principalmente juntando eu e o Erasmo, da amanhã e a gente não para de falar aqui. Mas eu espero que a gente tenha conseguido deixar uma sementinha de que a gente precisa pensar sobre a morte não vai a gente se atrair, se falar de morte. Atrair-se, eu já tinha morrido, acho que umas 15 vezes. Morrido e ressuscitado 15 vezes no decorrer da vida. Não atrai, certo? Muito pelo contrário. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi na vida, trabalhando, apesar de que cuidados paliativos não é sinônimo de morte, eu sempre gostei muito mais de trabalhar com pessoas em processo de finitude próximo. Né? Então, não é sinônimo de morte, mas o trabalho da Manu geralmente é. E aí, algo que eu aprendi muito eu tive perdi pacientes, né? Morreram pacientes meus, bebês, crianças, adultos, idosos, de todas as faixas etárias. E uma coisa que eu mais tenho percebido é que a gente não tem tempo a perder. Né? E uma coisa que é muito significativa, apesar de acharem que nós somos pessoas mortas, mas eu sou uma das pessoas que mais gosto de viver que eu conheço. Né? E eu acho que talvez, se não tenho a certeza, isso seja porque eu lembro que eu não tenho todo o tempo do mundo. Isso. É muito claro para mim que eu não tenho todo o tempo do mundo. Então eu tenho... e aí quem me conhece mais perto e convive comigo, vê isso de uma forma muito clara, porque eu tenho muita sede de viver.
né? Mas essa falar da morte e pensar na morte e lembrar que a gente morre, ela é uma potência de vida também, né? E pensar que a gente morre é uma forma de melhorar essa nossa vida até lá, para quem está aqui e para quem vai, né? Assim, a gente não morre muito, a Ana Clara Gaza, que ela diz que a gente não morre diferente do que a gente viveu, né? Assim, na maioria das vezes. Então, lembrar que eu vou morrer me lembra que eu preciso cuidar das pessoas que eu amo. Lembrar que eu vou morrer me lembra que eu preciso fazer as coisas que eu gosto, porque eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui. Me lembra que eu preciso cuidar da minha saúde. Me lembra que eu preciso filtrar um pouco melhor o que é significativo e o que não é para mim, o que vale ou não a pena. Eu brinco muito que eu tenho preguiça seletiva, né? Assim, porque tem coisas que não valem os meus cabelos brancos, então eu finjo que, né, eu tenho preguiça. É uma procrastinação sábia, né, mano? E a gente aprende a selecionar melhor no que a gente investe nosso tempo quando a gente lembra que a gente não tem todo o tempo do mundo. Sim. Né? Então, eu não consigo não pensar no quanto isso mobiliza, no quanto é uma potência de vida falar da morte. E um dia ela vai chegar. E quando ela chegar, né, eu espero, particularmente não quer dizer que eu quero morrer, né? Eu espero que demore. Mas quando ela chegar, ela não vai ser minha inimiga. Sim. Né? Assim, ela vai ser algo que eu soube a vida toda que viria. E que me lembrou o tempo todo que eu estava viva. Então, acho que se a gente conseguir deixar esse cutucãozinho aí, acho que a gente já fez alguma coisa hoje. Minha querida, ótimo conversar com você. Pena que a gente tenha que terminar agora. Afinal, não temos todo o tempo do mundo. O Instagram é uma das coisas que nos lembra disso. Tá certo. Olha, um beijo no seu coração. Obrigado por ter participado, né? Eu espero que quem esteja nos assistindo, né, e quem vai nos assistir ainda, isso vai ficar gravado, possa dar assim um upgrade nas questões que queira enfrentar na vida e viver intensamente, porque um dia iremos morrer, né? Beijo, um abraço afetuoso para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Beijo.